Neste segundo capítulo do Escaravelho Dourado, vais ficar a saber todos os cálculos que Legrand fez para chegar ao tesouro. Parece fácil, mas não é mesmo nada óbvio. Vamos a isso. Estava a fazer-se tarde e tive de fazer ver aos meus 2 companheiros que era importante iniciarmos o transporte do tesouro se queríamos escondê-lo antes do nascer do dia. Passámos algum tempo a discutir o que fazer antes de chegarmos à conclusão de que devíamos aliviar o peso do cofre, retirando 2/3 do seu conteúdo. Então, e sem grande dificuldade, fomos capazes de retirá-lo do buraco. Escondemos o tesouro, assim removido entre os espinheiros, e deixámos Wolf a guardá-lo. Em seguida, voltámos para casa com o cofre o mais depressa que pudemos. Quando chegámos à cabana, era 1 da manhã. Apesar de estarmos exaustos, só descansámos 1 hora após o que comemos uma refeição ligeira. Imediatamente depois da refeição, partimos mais uma vez, levando connosco 3 grandes e resistentes sacos. Chegámos ao buraco um pouco antes das 4 da manhã e dividimos o saque restante tão igualmente quanto possível pelos 3 sacos. Em seguida, iniciámos o caminho de regresso. Chegámos à casa de Legrand com as primeiras luzes da madrugada a fazerem a sua aparição sobre as copas das árvores. Por essa altura, estávamos todos positivamente exaustos, mas continuávamos demasiado excitados para conseguirmos dormir. Depois de 3 ou 4 horas às voltas nas nossas camas, levantámo-nos ao mesmo tempo, quase como se o tivéssemos combinado, e começámos a examinar o tesouro. O cofre estava cheio até ao bordo com toda a espécie de objetos preciosos e passámos todo o dia e grande parte da noite a examinar o seu conteúdo. Havia milhares de moedas de ouro que prefaziam uma quantia astronómica de dinheiro. E havia joias, 110 diamantes, alguns deles enormes, 310 esmeraldas, todas muito belas, 18 enormes rubis brilhantes, 21 safiras e uma única e grande opala. Além de tudo isto, o cofre continha ainda um vasto número de objetos de ouro maciço. Contámos cerca de 200 anéis, 30 correntes, 83 crucifixos, a maioria dos quais eram grandes e pesados, uma grande taça gravada com folhas de videira e figuras humanas, dos punhos de espada delicadamente decorados e muitos outros artigos mais pequenos de que já não me recordo. Finalmente, encontramos 197 soberbos relógios de ouro, todos eles incrustados com joias. Depois de termos analisado cuidadosamente tudo o que estava no cofre, apercebemos-nos de que éramos mais ricos do que alguma vez imagináramos. Quando a excitação que sentíamos acalmou um pouco, Legrand, que percebeu que eu estava desejoso de conhecer a história toda, deu-me uma explicação completa do que acontecera. Recorda-se da noite em que lhe entreguei o meu desenho do escaravelho e de como fiquei irritado quando me disse que parecia um crânio? Começou. Da primeira vez que o disse, pensei que estivesse a brincar. Depois, enfervoci-me porque gosto de pensar que sou um bom artista e quando me devolveu o pedaço de pergaminho estive prestes a amarrotá-lo numa bola e deitá-lo ao fogo. O pedaço de papel, quer você dizer, interrompi-o. Não, corrigiu-me ele. Parecia papel e era isso mesmo que eu julgava, mas na verdade era um pedaço de pergaminho muito fino. Lembra-se de como estava relativamente sujo? Pois bem, quando eu ia amarrotá-lo, aconteceu olhar para ele. Pode imaginar o espanto quando reparei que havia um crânio desenhado nele. Por um instante senti-me demasiado confuso para saber o que fazer. Sabia que não fora eu que o desenhara, por isso peguei numa vela e fui até ao outro extremo da cabana para examinar o pergaminho com mais atenção. Quando voltei,
encontrei o meu desenho do outro lado, tal como lhe o entregara. Inicialmente fiquei apenas espantado com a coincidência de haver 2 desenhos de tamanho aproximado, um de cada lado da folha. Mas depois ocorreu-me algo que ainda era mais estranho. Estava convencido de que não havia nele mais nenhum desenho quando fiz o meu esboço. Recordava-me perfeitamente de ter voltado o pedaço de pergaminho de um lado e do outro para encontrar uma parte mais limpa onde desenhar, e teria sido difícil não reparar no crânio se ele fosse visível. Na altura não fui capaz de explicar o mistério, mas sabia que se passava algo estranho. Levantei-me e guardei o pergaminho, decidido a não me preocupar mais com ele até estar só. Depois da sua partida, e com o Júpiter a dormir, dediquei-me a investigá-lo metodicamente. Comecei por tentar lembrar-me como o pergaminho tinha chegado às minhas mãos. Tínhamos encontrado o escaravelho na costa continental, cerca de 1 milha a leste da ilha. Mordeu-me da primeira vez que lhe toquei, e Júpiter procurou uma folha ou qualquer coisa com que lhe pegar. Foi então que ambos vimos o pedaço de papel, como pensávamos na altura, meio enterrado na areia. Recordo-me de reparar em alguns pedaços de madeira velha que se encontravam ali perto e que me pareciam os restos de um navio. Pois bem, o Júpiter pegou no pedaço de papel e enrolou nele o escaravelho antes de me o entregar. No caminho para casa, encontramos o tenente. Como já sabe, entreguei-lhe o inseto e depois meti o pergaminho no bolso do casaco. Foi por mero acaso que lhe deitei a mão quando procurava algo onde desenhar. Depois de me lembrar de tudo isto, comecei de imediato a estabelecer ligações. Tínhamos visto os restos de um velho navio na costa e tínhamos encontrado um pedaço de pergaminho com um crânio desenhado perto deles. Isso fez-me pensar imediatamente em piratas. Toda a gente sabe que o crânio era o seu símbolo. Achei que também era significativo tratar-se de um pedaço de pergaminho e não de papel. O pergaminho é mais forte que o papel e dura mais tempo. Era frequentemente utilizado para registar informações importantes. Interrompi-o nesta altura. Mas não disse que o crânio não estava no pergaminho quando desenhou o escaravelho? De alguma forma que desconheço, deve ter sido desenhado mais tarde. Assim sendo, como pode existir uma ligação entre ele e o navio? É essa a chave de todo o mistério! Exclamou Legrand triunfante. Eu sabia que não havia nenhum crânio no pergaminho quando desenhei o escaravelho e observei-o com atenção suficiente enquanto examinava para saber que não foi o meu amigo que o desenhou. Depois, lembrei-me de outra coisa. Estava particularmente frio naquela noite e tínhamos acendido o lume. Você tinha chegado a sua cadeira para junto dele. Também me recordei que quando pegou no pergaminho, o Wolf saltou sobre si. E isso fê-lo baixar a mão, aproximando-a do fogo. Foi então que me ocorreu. O crânio devia ter sido desenhado com tinta invisível e fora o calor do fogo que a fizera reaparecer. Assim que a ideia me ocorreu, acendi imediatamente o lume e aproximei o pergaminho do calor. Ao princípio não aconteceu nada, além das linhas esbatidas do crânio se tornarem mais nítidas. Depois reparei no aparecimento de outra coisa. À primeira vista parecia uma cabra. Uma cabra? A ideia era tão inesperada que não evitei uma sonora gargalhada. Não vai dizer-me que existe uma ligação entre cabras e piratas? Eu disse à primeira vista, continuou Legrand, parecendo ligeiramente irritado. Observando com mais atenção, percebi que se tratava de uma cabra jovem, de um cabrito. Deve ter ouvido falar no Capitão Kidd, o famoso pirata. Ocorreu-me que o cabrito podia ser o seu símbolo. A forma como estava colocado no fundo do documento dava a entender que devia corresponder a uma espécie de assinatura. No entanto, havia um problema. Não conseguia distinguir qualquer sinal de escrita entre o crânio do topo do pergaminho e o cabrito, ao fundo do mesmo. No entanto, estava certo de que devia existir alguma, ainda que não fosse visível. Nesse ponto, Legrand olhou para mim interrogativamente.
Alguma vez ouviu falar do vasto tesouro que se dizia que o Capitão Kidd e os seus homens tinham enterrado a algures ao longo desta costa? As histórias a esse respeito circulavam há tanto tempo e são tão conhecidas que me convenci de que havia a haver nelas um fundo de verdade. E estava certo de que o pergaminho continha as instruções que explicavam onde encontrar esse tesouro. E o que fez a seguir? Quis saber. Acendi o lume e voltei a aproximar dele o pergaminho. Continuou a não aparecer qualquer escrita. Depois, ocorreu-me que o pergaminho podia estar coberto de sujidade que impedisse a tinta de adquirir visibilidade. Assim, aqueci um pouco de água e limpei cuidadosamente a superfície do mesmo. Interrompendo a sua história, Legrand levantou-se e dirigiu-se para a sua secretária. Com um floreado, pegou no pedaço de pergaminho. Agora vou mostrar-lhe o que fiz a seguir, anunciou, dirigindo-se para a cozinha. Seguiu e fui encontrá-lo a colocar o pergaminho numa frigideira com o crânio voltado para baixo. Em seguida, colocou a frigideira no forno aquecido. Retirou, poucos minutos depois, e entregou-me o pergaminho. Eis o que vi entre o crânio e o cabrito. Parece-me uma perfeita garatujada, observei, ao mesmo tempo que lhe devolvia o pergaminho. Não consigo perceber nada do que aqui está. Não foi tão difícil de decifrar como possa pensar, retorquiu Legrand. Claro que percebi de imediato que se tratava de uma qualquer espécie de código e do que conhecia do Capitão Kidd e dos seus homens, não me parecia que fosse particularmente complicado. Sempre tive habilidade para decifrar enigmas de todas as espécies e tinha a certeza de que também seria capaz de resolver este. Um dos problemas com que me debatia era o facto de os símbolos se apresentarem todos seguidos, o que tornava muito mais difícil. Se estivessem separados em palavras, teria sido possível procurar as constituídas por uma única letra, e isso podia ter-me revelado que símbolos correspondiam às letras A ou I. Nestas condições, o meu primeiro passo foi ver que símbolos apareciam mais frequentemente e descobri que o número 8 aparecia 33 vezes. Ora, a letra mais frequentemente utilizada no inglês é a letra E. Iniciei o trabalho de decifrar a mensagem, assumindo que o número 8 devia corresponder à letra E. O meu passo seguinte foi começar a procurar a palavra mais comum, que é o artigo de. Procurei em toda a mensagem codificada para ver se descobria alguma combinação repetida de 3 símbolos com um 8 no fim. E não tardei a descobrir que a sequência ponto e vírgula 48 aparecia pelo menos 6 vezes. Isso levou-me a suspeitar que o ponto e vírgula correspondia à letra T e que o número 4 representava o H. Depois de descodificar a palavra de, T-H-E, fui capaz de perceber onde começavam e terminavam as outras palavras, isto é, imediatamente antes e depois da sequência, ponto e vírgula, 148. Encontrei a sequência ponto e vírgula 48, ponto e vírgula, abre parênteses, 48 perto do final da mensagem, substituindo as letras que já conhecia, transformou-se em D, T, E, em que o parênteses que surge no meio correspondia à letra que ainda tinha de descobrir. Não precisei de muito tempo para deduzir que devia tratar-se da letra R, com que escreveria de tree. Em português, a árvore. Continuando a leitura, vi que a mensagem continuava com ponto e vírgula 4, ponto de interrogação 34, ponto e vírgula 48, vírgula, e consegui descodificar a sequência o suficiente para ler THR, ponto de interrogação 3HD. A partir daí não foi difícil perceber que as letras em falta eram O, U e G, formando a palavra through.
Parecia-me ter descodificado 7 letras. Continuei a ler a mensagem e a colocá-las nos lugares corretos, ao mesmo tempo que procurava combinações de letras que me parecessem similares. Não muito depois do início da mensagem, deparei-me com a sequência 83, abre parênteses, 88, que traduzi por agree. Parecia-me bastante provável que fizesse parte da palavra degree, em português, grau. E assumi que o símbolo que surgia imediatamente antes desta sequência, que era a adaga, correspondia à letra D. Por essa altura já tinha 1/3 do alfabeto com que trabalhar, incluindo muitas das letras mais comuns. A partir daí, era simplesmente uma questão de mais do mesmo. Não tardou muito a que tivesse toda a mensagem descodificada. Enquanto falava, Legrand entregou-me um pedaço de papel. Tinha escrito nele as seguintes palavras: um bom copo na pensão do bispo no assento do diabo, 41 graus e 30 minutos norte-nordeste, tronco principal de 7º ramo, lado leste, a tirar pelo olho esquerdo, cabeça da morte, um fio de prumo desde a árvore pelo fio 50 pés. Não faz mais sentido para mim do que fazia em código, disse-lhe. À primeira vista tive exatamente a mesma sensação, respondeu Legrand. Decidi começar pela estalagem do bispo, pensando tratar-se de um lugar que poderia encontrar. Perguntei a muitas pessoas da região se sabiam alguma coisa a seu respeito, mas ninguém tinha ouvido falar em tal coisa. Depois, lembrei-me que uma família rica de apelido Bessop fora proprietária de uma herdade no continente há centenas de anos. Fui até lá e encontrei uma velha serviçal que me disse conhecer um local chamado Castelo Bessop. Só que não era um castelo ou sequer uma pensão, era um grande rochedo. Ela disse-me que podia levar-me até lá e prometi pagar-lhe bem se o fizesse. Encontramos o rochedo sem grande dificuldade e mandei-a embora para casa. Depois dediquei-me a examinar o local. O castelo era uma confusão de penhascos e rochedos, um dos quais muito maior que os outros à sua volta. Trepei ao cume do mesmo e olhei em volta, sem saber ao certo o que devia fazer a seguir. Enquanto olhava à minha volta, reparei num estreito parapeito, mesmo por baixo do local onde me encontrava. Não me diria mais que 35 centímetros de fundo e corria uns 45 centímetros ao longo da face da rocha. Por cima dele, uma curva do penhasco fazia com que se assemelhasse a uma cadeira. O suficiente, na minha opinião, para me fazer crer que tinha encontrado o assento do diabo. Assim que percebi aquela parte da mensagem, a parte seguinte não foi difícil de desvendar. Conhecia o suficiente do jargão dos marinheiros para saber que um bom copo provavelmente se referia a um telescópio. E estava convencido que 41 graus e 30 minutos norte-nordeste deviam indicar as direções para onde devia olhar sentado no assento do diabo. Excitado com a minha descoberta, apressei-me a ir buscar um telescópio e a voltar ao rochedo. Sentei-me no parapeito e descobri que só conseguia sentar-me confortavelmente numa única posição. Recorri a uma bússola de bolso para encontrar o norte-nordeste e depois ergui o telescópio no ângulo que calculei ser 41 graus e 30 minutos acima da linha do horizonte. Ergui-o lentamente até uma abertura na folhagem de uma árvore me chamar a atenção. Vi uma coisa branca no centro da abertura, mas inicialmente não consegui perceber o que era. Ajustei a focagem do telescópio e olhei de novo. Consegui ver perfeitamente o que se tratava. Era um crânio humano. Dei o mistério como praticamente resolvido. Tronco principal, 7º ramo, lado leste. Tinha de referir-se à árvore para que estava a olhar. Calculei que atirar pelo olho esquerdo, cabeça da morte, significasse deixar cair uma bala pelo olho esquerdo do crânio. Um fio de prumo desde a árvore pelo fio uns 15 metros. E devia querer dizer uma linha reta traçada desde o tronco e passando pelo local onde a bala caísse.
traçar uma linha de 15 metros, devia conduzir a um local em definitivo. E devia ser aí que o tesouro estava enterrado. Muito inteligente, observei. Mas o que fez depois de abandonar a pensão do bispo? Tomei nota da exata posição da árvore e em seguida fui para casa, tendo cuidado de não me esquecer do caminho. E o resto já sabe. Suponho que tenha sido o facto de o Júpiter confundir o olho direito com o esquerdo que o tenha feito falhar o local na primeira tentativa, sugeri. Exatamente! Claro que se o tesouro estivesse enterrado no local onde o escaravelho caiu, a diferença não seria importante. Mas quanto mais longe da linha se afastasse desse ponto, maior seria a diferença. Se não estivesse tão convencido de que havia um tesouro à espera de ser encontrado, a nossa noite de trabalho teria sido em vão. Mas por que é que disse ao Júpiter que largasse o escaravelho pelo olho do crânio em vez de uma bala? Na altura pareceu-me bastante estranho vê-lo andar com um escaravelho morto preso na ponta de um cordel. Ah! Exclamou Legrand como quem pede desculpas. Se querem saber a verdade, estava a brincar convosco. Percebi perfeitamente que achavam que tinha perdido o juízo, pelo que decidi corresponder às vossas expectativas. Além do mais, eu sabia que o escaravelho era pesado o suficiente para fazer o serviço tão bem como uma bala. Isso deixa-nos apenas uma última pergunta. De quem eram os esqueletos que encontramos no buraco? Tenho tanta resposta para isso como o meu amigo, mas só me ocorre uma única explicação lógica. Se foi o próprio Capitão Kidd que enterrou o cofre com o tesouro, não o fez sem ajuda. Terminado o trabalho, deve ter achado melhor livrar-se das testemunhas. Talvez com uns golpes de pá enquanto os seus companheiros se encontravam no interior do buraco, quem sabe? Provavelmente esse é o único segredo que nunca será desvendado. E assim ficaste a saber que é sempre possível encontrar um tesouro de piratas escondido algures por aí. A próxima história do americano Edgar Allan Poe envolve um coração, os batimentos de um relógio e um olho viscoso.